Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou. Mais diga, eu quero mais. Jesus, toma minha vida, toma minha vida, pego em tuas mãos, eu quero mais de ti, mais e mais. Dá-nos mais, Senhor, em mim, Jesus. Jesus, toma minha vida, entrego em tuas mãos. Eu quero mais de ti, mais e mais. Diga a Ele. Mais de ti, eu quero mais em mim, Jesus. Toma minha vida, entrego em tuas mãos. Diga a Ele. Outra vez, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Levanta tuas mãos e diga a Ele nessa noite. Oh, mais de ti. Nossas vidas ao Rei. Oh, mais de ti, eu quero mais em mim, Jesus. Toma minha vida. Quero mais, eu quero mais de ti. Obrigado, Deus, por nos sentir guardados e seguros, de ter nossas vidas em tuas mãos. Diga, eu entrego toda a minha vida a ti e eu confio em ti nesse ano. Amém. Podem sentar nesta noite, vamos meditar na palavra de Deus. Quero ler contigo, quero que você tenha a palavra de Deus. Abra em 1 João, capítulo 5, verso 4. Te animo a continuar orando, buscando a Deus. Amém? Gastando a tua vida na presença do Senhor. Digam todos: todo que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Volta um pouco no mesmo livro, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Digam todos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E há um texto nas Escrituras, no livro de Filipenses, que diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está nos chamando para uma vida de vitória. Amém? Diga a pessoa do outro lado, uma vida de vitória. E isto é possível por meio de Jesus Cristo. Esses dois textos da carta de 1 João, eles têm uma relação muito forte entre eles. Primeiro diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o outro diz, quem está no mundo? Satanás. Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo, porque maior é aquele que está em nós, que entrou em nossas vidas por nós termos nascido de novo, entregado nossas vidas a Ele e aceitado a Ele como nosso Salvador e Senhor. Então, Ele vive em nós. Então, aquele que é nascido de Deus vence o mundo e tudo que está no mundo. E aquilo que nos dá a vitória é a nossa fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Quantos aqui creem em Jesus como Salvador? Quantos aqui creem em Jesus como Senhor? A Bíblia diz que nós devemos, assim como recebemos a Cristo, andar nele e manter firme a nossa confissão. Todo dia você deve dizer: eu confio em Jesus Cristo. Ele é meu Salvador e Ele está em mim. E porque Ele está em mim, eu tenho vitória na minha vida diária, nesses dias aqui nessa terra, até a volta dEle. Agora, o segundo texto, ele tem uma coisa muito interessante. Ele fala daquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Digam todos: Jesus em mim é maior do que tudo que é das trevas, que é do mal, que é do maligno. Diga: Jesus em mim, e esta é a fé que eu tenho, que Ele vive em mim, porque eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, e Ele perdoa os meus pecados, e agora eu sou dEle, e nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo, e o viver que agora eu vivo pela fé nele. Agora, esse texto diz uma coisa interessante, que existe o mundo, e há uma luta aqui. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E o que é o mundo? Quem é que está no mundo? O que diz João 10:10? O diabo veio matar, roubar e destruir. Lá um texto muito interessante de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz uma coisa muito interessante. Vamos abrir. 2 Coríntios 4, verso 4, diz assim: porque nós não pregamos, 4 e 5, eu estava lendo o 5, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí ele diz que o Deus desse século é Satanás.
Então, as trevas existem, o mundo espiritual existe, as forças malignas estão aí. Nós vimos isso esta semana aqui, em um dos momentos Deus nos levou aquele texto que Jesus disse, né? Que os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos tirar essa força maligna desse garoto? Jesus disse: olha, vocês não conseguiram porque há certas forças malignas, espíritos demoníacos, entidades demoníacas, que só saem por meio da oração e do jejum. Por isso nós jejuamos e continuamos orando e crendo que Deus está libertando pessoas das trevas. Amém? Então existe um mundo espiritual. A Bíblia diz que ele veio só para matar, roubar e destruir. E a pior coisa que existe no mundo, que foi lançado pelo maligno, é o pecado. O mundo está cheio de pecado. N oportunidades o mundo nos dá, em todas as áreas. Não precisamos citar as áreas, mas o mundo está escancarado para a prática do pecado. Mas aquele que está em nós é maior do que o pecado. E a minha fé nesse Jesus que é maior, que me tirou do pecado, é que me dá vitória, é que me faz vencedor. Quando o profeta Isaías, lá naquela profecia dele sobre Jesus, no capítulo 53 de Isaías, no verso 4, ele diz que todos nós andávamos desgarrados. É isso? Isaías 53, 4. Todos nós, olhe para cá, presta atenção. Isaías 53, 4. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, andando no seu próprio caminho. O que diz depois? Mas ele fez cair sobre ele toda a nossa transgressão, nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali transgressões, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O mundo jaz no maligno, o mundo há uma porta escancarada, terreno fértil para o pecado, mas nós cremos que ele nos libertou do pecado. Verso 6, filho. Todos andávamos perdidos, desviados pelos próprios caminhos. Digam todos: mas Deus, quando Cristo morreu por mim naquela cruz, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Digam todos: quando eu criei em Jesus, os meus pecados foram perdoados. Por que isso é importante? Porque uma pessoa que não tem convicção do perdão dos seus pecados, ela não avança. Por quê? Duas coisas pegam ela tremendamente: a culpa e a condenação. A culpa é um grande ladrão na vida das pessoas para não ter alegria e vitória. E quando tu sente culpa, tu te sente condenado. E quando tu te sente condenado, tu te sente não amado por Deus. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer: se você entregou a tua vida para Jesus, você tem que ter certeza disso. Ele perdoou os teus pecados e agora você não é mais um condenado, nem pode sentir um acusado. Você foi liberto da culpa do pecado e do poder do pecado, e o Espírito Santo está atuando na tua vida e testemunhando no teu coração. Tu era um grande pecador, mas agora tu é um filho meu e eu estou contigo, e crê em mim, porque é esta fé que vai te dar vitória. Uma pessoa que se sente condenada, acusada do seu passado, ela não tem um presente abençoado, muito menos vai ter um futuro abençoado. Pare para pensar nisso. Deus quer tratar com a minha vida e a tua vida duas coisas: o meu passado e o meu presente. Mas eu só vou ter um presente abençoado
Se eu crer que todo o meu passado, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi perdoado. Senão o inimigo vai voltar e vai dizer: não é verdade. A Bíblia diz que ele é o acusador, é o diabo. E ele vai te acusar, vai te condenar, vai te sentir culpado. Para quê? Para te levar novamente à prática das coisas do mundo. Não vai, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a minha fé é que ele vive em mim, e sobre o meu passado eu tenho vitória, gente. E quando nós buscamos a Deus, uma semana como essa que passou, Deus reaviva em nós o poder da sua graça, o poder do seu amor. Deus reaviva em nós o poder da libertação. Eu declaro nesta noite: tu estás livre das maldições do passado. Tu estás livre das ataduras do passado. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, então hoje é a noite. Porque senão aquele que está aí dentro de ti não é Jesus. Entendeu? Não é aquele que é maior, é aquele que quer te levar para o mundo e para o pecado. Mas tira ele lá de dentro, e como que ele sai? Dizendo: Jesus, a minha vida não é mais para o pecado, a minha vida não é mais para a noite, a minha vida não é mais para o engano. Eu me entrego a ti e aceito a ti como meu Senhor e como meu Salvador. Digam todos: aquele que está em Cristo foi liberto da culpa, da condenação e do poder do pecado. Zaqueu passou uma noite com Jesus. Zaqueu soube do que Jesus vinha fazendo, e ele era um cobrador de impostos para o Império Romano, e ele não era bem visto pelas pessoas. E ele ouviu sobre Jesus, e ele decidiu no coração dele: eu vou ver esse Jesus. Mas ele enfrentou umas lutas dentro dele, de rejeição, de medo, de insegurança. Pai, eu vou lá no meio daquela gente que não me quer ver bem. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele era uma pessoa de pequena estatura. Ele pensou: eu vou subir naquela árvore, né, que a Bíblia diz que é um sicômoro, e lá de cima eu vou ficar bem escondidinho entre as folhas, e quando Jesus passar eu vou ver ele. Brilhante ideia. Mas uma coisa eu admiro: ele queria ver Jesus. Por que ele queria ver Jesus? Porque ele sentia que alguma coisa na vida dele estava errada, apesar de ter todos os recursos e coisa que não eram dele. Muita coisa que não era dele, até o ponto que depois que ele se converteu, ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu meti a mão que não era meu. Ele queria Jesus, mas ele sentia, ele tinha um vazio dentro dele. E com esse vazio, ele se sentia culpado. Ele chegava em casa, olhava aquele monte de coisa e dizia: isso aí não é meu, isso aí não é meu, isso aí não é meu, isso aí não me pertence, isso eu não adquiri de uma maneira correta. Eu estou usando da profissão que eu tenho para encher meu bolso. Isso está errado, né? Isso se chama hoje propina, né? Essa palavra não se conhece hoje em dia. Então ele sentia culpado. Então ele tinha algo dentro dele que poderia afastar ele de Deus, mas não. Por quê? Por que ele queria ver Jesus? Porque ele sabia que Jesus amava os pecadores. Jesus já tinha chamado Mateus, que também trabalhava na coletoria e era discípulo dele. Ele sabia que Jesus já tinha libertado o gadareno. Ele sabia que Jesus já tinha amado e perdoado tantas pessoas que tinham uma vida como a dele. E ele venceu os conflitos internos, e ele venceu aquela multidão. E quando Jesus chega debaixo da árvore, ele pensou: ele é tudo o que eu pensava e um pouco mais. E quando ele menos esperava, que ele achava que Jesus ia continuar, Jesus parou e olhou para cima: Zaqueu, presta atenção. Olha o conflito que esse homem deve ter entrado, da condenação e da culpa do pecado.
Todo mundo ali, tudo que ele não queria que visse ele, gente. E ele não era bem visto, porque quando Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém ir na tua casa, desce depressa, me convém ir na tua casa. As pessoas disseram: se esse Jesus soubesse quem é esta figura, ele não ia na casa dele. Mas aqui tem uma coisa interessante. Zaqueu deu um passo em direção para conhecer Jesus. E eu quero dizer para ti hoje à noite que ainda não conheceu Jesus, a única maneira de ser liberto do pecado e ter a vida mudada, transformada, é ter um encontro com Jesus. E eu acho incrível que o Zaqueu não titubeou naquela hora, não se preocupou com as pessoas. Ele saiu correndo, foi para casa e esperou Jesus. E uma noite que Jesus passou na casa dele, a vida dele mudou. Todas as falhas de Zaqueu, todos os pecados de Zaqueu foram perdoados em uma noite, e ele ganhou a vida eterna. E quando nós for para o céu, nós vamos ver Zaqueu lá. Uma noite mudou a vida de uma pessoa que se sentia vazia, condenada, culpada. Talvez de noite não conseguia dormir. E ele se arrependeu a tal ponto que ele mostrou arrependimento, que ele devolveu o que não era dele. Então eu quero dizer para ti hoje, o mundo vai dizer para ti: tu não precisa pedir perdão dos pecados, tu não precisa te arrepender, tu não precisa mudar de vida. Todo mundo faz a mesma coisa, por que tu quer mudar de vida? Se tem algo que está atuando no teu coração, o que já atuou e está atuando no teu coração é: isso está errado, eu posso mudar. Isso está de uma forma equivocada, eu posso tirar. Então, Zaqueu era uma ovelhinha que também estava desgarrado pelo próprio caminho dele, mas ele creu na profecia, ele creu que Jesus podia perdoar os pecados dele. Talvez Zaqueu não tinha uma enfermidade física, mas ele tinha uma enfermidade de alma. Isso é um problema hoje. Angústia, medo, tristeza. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A enfermidade, aquele que está no mundo, o diabo, ele traz a enfermidade, traz doenças sobre as pessoas. Traz. Mas eu tenho uma boa notícia. Aquele que está em nós é maior, e ele venceu as enfermidades. A Bíblia nos diz, volta lá em Isaías 53, faz favor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o verso 4 diz: certamente ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Digam todo: o diabo traz enfermidade, desgosto, tristeza, confusão, mas Jesus traz a cura. Aquele que está em mim é maior do que as enfermidades. E o que é que vence as enfermidades? O que é que vence o pecado? A minha fé em mim? Não. No amor e na bondade de Jesus Cristo. Lucas 13, olha que interessante isso aqui. Verso 10. Digam todos: aquele que está em mim, Jesus, é maior do que tudo que está no mundo, e por meio dele eu tenho vitória. Ora, verso 10 de Lucas 13. Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E o que ele viu? Dentro de um lugar de reuniões, uma mulher possuída por um espírito de enfermidade. Ah, que interessante. Então quer dizer que tem enfermidades que são obras de demônios? Tem. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus viu aquela mulher, porque Ele é o Salvador, Ele é o que cura, é o que liberta. Chamou a mulher e disse:
tu estás livre da tua enfermidade. Só isso. Tu estás livre da tua enfermidade. Estávamos aqui numa semana de jejum e oração, e o pastor Rubens estava com o pai dele no hospital. E ele entrou no quarto do hospital para ver o pai. Ele viu um homem em cima da cama, com as duas pernas amputadas, e o braço esquerdo, do punho para cá até aqui, tudo grosso e roxo, inchado e roxo. Naquele momento, Deus falou para ele: antes de sair daqui, tu vai orar por esse homem. E ele orou pelo homem. E no outro dia ele voltou para ver o pai dele. E quando ele chegou, o homem estava sorrindo. Desapareceu todo o enxume e todo o roxo, o braço do homem ficou normal. Uma noite. E o homem abraçava o Rubens e dizia: muito obrigado, muito obrigado. Que Jesus poderoso é esse. O Rubens fala de Jesus para ele, ele entrega a vida para Jesus, ganhou alta e foi para casa. Estás curado. Eu quero dizer para ti hoje à noite: Jesus está aqui. E Jesus diz: estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Digam todos: imediatamente, uma doença que estava alojada por 18 anos saiu imediatamente. Em nome de Jesus, damos uma palavra de ordem nessa noite: todo espírito de enfermidade sai. Concordamos? Aqui, nas nossas famílias e nos hospitais onde tem pessoas. Vão embora, espírito de doença. Imediatamente, depois de 18 anos, o que diz o verso 17? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava, porque eles não acreditavam que alguém poderia ser abençoado no dia de sábado. Diga ao pessoal do outro lado: Deus não tem dia para curar e libertar. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Amém, irmãos? Aquele que está no mundo é menor do que aquele que está em nós. Jesus é maior do que a enfermidade. Se você tem um filho que repetidamente vem uma doença, põe a mão na cabeça dele e diz: isso para dentro da minha casa, e isto vai parar. Quem já fez isso? Funciona, gente. Funciona. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Então digam todos: aquele que está em nós é maior do que o pecado, é maior do que o inimigo, é maior do que as enfermidades, ele é maior do que as angústias e as tristezas. Salmo 91, verso 15. Salmo 91, verso 15. Quem gosta de ler o livro de Salmos? Que livro abençoado. Salmo 91, verso 15. Digam todos: eu vou invocar o Senhor e Ele vai me responder. Porque no mundo, diga isso, tem muita angústia, tem muita tristeza, mas na minha angústia, aquele que está em mim é maior do que a angústia. Diga: na minha tristeza, aquele que está em mim é maior do que a tristeza. Vou fazer uma pergunta aqui muito objetiva e clara: quem já sentiu angústia aqui? Oh, coisa horrível. Parece que vai te engolir, é ou não é? Toma teu sentimento, tuas emoções. É um negócio inexplicável, parece que às vezes dá até um sufoco no peito. Quem já sentiu isso, essa angústia?
Parece que vai faltar o ar. Diga: nesta hora, aquele que está em mim é maior do que essas coisas. E se eu clamar a Ele, na angústia, Ele vai estar comigo e Ele vai me livrar. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Clamou esse aflito ao Senhor, e o Senhor de todos os seus temores, angústias, tristezas, nos libertou. Pode o mundo estar cheio de angústia, pode o mundo estar cheio de tristeza, mas aquele que está em nós é maior do que essas coisas. E o que é que vence o mundo? A minha fé, que Jesus destruiu com tudo isso naquela cruz. É muito forte isso. Quantos creem que a rejeição está no mundo? Quantos já viram uma pessoa que se sentiu rejeitada? Vamos ver. Uma pessoa que se sentiu abandonada. Pá! Meu genro e minha filha participaram de um retiro de crianças de casalares agora no verão. E a minha filha mandou uma foto com uma criancinha no pescoço, de 2 anos e meio. A coisa mais lindinha do mundo. Depois que ela voltou, ela disse: tu viu aquela foto, pai? Que criança linda, vi. Pois é, pai, aquela criança foi encontrada no lixo. E graças a Deus ela está quase adotada por uma família cristã. Mas é detalhes. Tem muita rejeição. Tem pessoas que foram rejeitadas em casa. Tem pessoas que escutam isso na vida. Pois é, tu nasceu, mas tu não estava planejado. Foi um acaso. Tem pessoas que são rejeitadas no trabalho. Tu não deu para a função. Eu tenho uma palavra de Deus, que aquele que está em nós é maior do que a rejeição. Diga: eu estou livre da rejeição, porque Jesus me libertou. Salmo 27, verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, digam todos: o Senhor me acolherá. Diga: se meu pai ou minha mãe, por algum motivo na vida, gente, não teve condição de, só Deus sabe, fez isso, a Bíblia diz que Deus vai te acolher e não vai te desamparar. Diga: Jesus entrou na minha vida e Ele está em mim. Ele me libertou do meu passado. Aquela rejeição saiu. Aquele sentimento de abandono foi embora. Aqueles pensamentos de destruição foram embora, porque eu tenho um Deus que deu seu único filho por mim naquela cruz, e Ele não morreu com as mãos fechadas, Ele morreu com os braços abertos. E naquela hora eu creio na obra redentora amorosa de Jesus. Deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Naquela hora Ele me acolhe, Ele me ampara. Diga à pessoa do outro lado: Jesus te abraça e tira toda a rejeição. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui. Vamos amar as pessoas na nossa vida cristã e no nosso andar com o mundo e entre nós. Que o amor fraterno cresça entre nós, que ninguém se sinta rejeitado. Amém, queridos? Amém? Digam: não existe para Deus órfão, viúva, existe filhos amados.
E Ele decidiu nos adotar na sua família por meio de Jesus Cristo. Diga, eu sou um filho em que Deus decidiu. Diga, eu não era filho legítimo. Diga, eu não era filho legítimo, mas eu fui adotado. Deus decidiu, olhou e pensou: aquela pessoa não pode ficar desamparada. Eu vou dar meu único filho, e ela vai conhecer a obra da cruz, e ela vai ser liberta da rejeição. Isaías 49, verso 15. Quantos estão aqui nesta noite? Diga, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E o que é que vence o mundo? A minha fé nesse Jesus maravilhoso. Isaías 49, verso 15. Pode tocar teclado, irmão. Hoje é culto de terça, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Porventura, mas ainda que isso venha acontecer, eu jamais me esquecerei de ti, Deus está dizendo. Eu, todavia, não me esqueço de ti. Levanta a tua mão direita e diga bem forte: eu declaro nesta noite que Deus nunca esqueceu de mim, e eu não vou ser mais escravo de rejeição, de palavras duras que eu ouvi na vida, de tristeza e de desapontamento. Diga, eu declaro que eu sou curado da rejeição, sou amado por Deus, sou filho de Deus, e nele eu sou mais do que vencedor. Quantos se sentem amados? Como é que diz o cântico que nós cantamos, né? Não vou lembrar agora, senão eu vou errar. Cântico é uma coisa incrível, para lembrar tem que cantar. Mas nós cantamos sobre esse ousado amor de Deus. Digam todos, aquele que está em mim é maior do que o diabo, é maior do que o pecado, é maior do que a enfermidade, é maior do que a angústia e as tristezas, é maior que a rejeição. Diga, é maior que as aflições, que as circunstâncias difíceis. Diga, aquele que está em mim é maior do que aquilo que parece impossível na minha vida. João 16, 33. Aquele que está em nós é maior. Ousado amor, pode ir tocando. Aleluia. Ou aquela outra do amor que vocês cantaram para mim antes do culto começar. Aí tu escolhe, Josinei. É tanta música de amor, porque Deus é amor. Aleluia. Digam todos, Deus me ama. Estas coisas, verso 33 de João 16. Digam, Ele é maior do que as aflições. Diga, Ele é maior do que os meus impossíveis. Diga isso. Estas coisas vos tenho dito. Jesus está falando conosco essa noite, tudo isso para dizer, para nós ter paz. Diga, vou ter paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esta é a fé que vence o mundo. Que vocês acreditem que eu venci tudo que era errado. Porque todo aquele que crê em mim, ainda que o diabo venha para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essas coisas eu dei meu filho Jesus Cristo. Eu fiz ele ser moído e ferido por vocês naquela cruz. Ele fez, levou sobre si todos os castigos, todos os pecados, iniquidades e transgressões, para que vocês, sabendo que no mundo vocês vão ter aflição, mas aquele que está em vocês, que é Jesus Cristo, é maior do que a aflição. É maior do que a aflição. Ele é maior do que a pobreza, do que a miséria, do que a ruína. Fui moço, Salmo 37, 25, e agora sou velho. Mas digam todos, nunca vi
o justo mendigar o pão. Diga, e o meu Deus, Filipenses 4,19, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Digam todos, eu declaro nesta noite que esta palavra é para mim. Eu me entrego a Ti, Jesus, e eu declaro hoje à noite que aquele que está em mim é maior do que tudo que está no mundo, do que o diabo, do que o pecado, do que a doença, a angústia, a tristeza, a rejeição, as aflições, a pobreza e a miséria. Tome uma decisão hoje à noite. Tome uma decisão hoje à noite. Saia da derrota e venha para a vitória que está em Cristo Jesus. Saia da morte e venha para a vida que está em Cristo Jesus. Saia da rejeição e venha para o acolhimento e do amor que cura, que restaura. Ele te ama. Tu não é uma mãe derrotada. Tu não é um pai derrotado. Por mais que tu tenha errado, e eu como pai, e a minha esposa e você como mãe, Deus nos perdoa e nos dá vitória na nossa vida. E nós reivindicamos a nossa família para Jesus nessa noite. Reivindicamos o poder de Deus entrando na nossa vida. Não te sinta derrotado e frustrado pelo que você já viveu até o dia de hoje. Faça como Zaqueu. Eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Quero ver esse Jesus que me diz que no mundo eu vou passar por aflição, mas eu posso ter bom ânimo, porque Ele venceu. Aleluia. Curva a tua cabeça. Diga, Jesus. Diga, se eu já te aceitei, eu só reafirmo a minha fé hoje à noite. Mas diga, Jesus, eu reconheço que eu estou precisando de Tu na minha vida. Diga, eu faço como Zaqueu. Entra na minha vida, Jesus. Entra no meu casamento. Entra na minha casa. Entra no meu coração. Entra na minha família. Entra na minha saúde. Jesus, eu recebo de Ti. Eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. Eu reafirmo a minha fé em Ti. E eu descanso em Ti. Eu descanso em Ti, Jesus. Eu descanso em Ti, Jesus. Diga, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Ele te cura. Ele te abençoa nesta noite. Ele sabe o que você precisa. Se você veio aqui nesta noite e quer tomar uma decisão por ter vitória na tua vida, onde tu estás, fica em pé. Eu quero orar por ti nesta noite. Declarar a tua vida vitoriosa em Cristo Jesus. Aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Venha aqui na frente, você que ficou em pé. Venha, Jesus te ama. Venha, Jesus te ama. Vem cá, garoto. Vem cá. Tu já veio aqui nas sextas de tarde. Feche teus olhos. Hoje o amor de Deus invade teu coração. Pode vir, pode vir. Oh, Ele me ama. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem todos aqui nessa ponta, por favor. Pode vir aqui nessa ponta. Eu sei que tu gosta daquela pontinha, né? Mas vem para cá hoje. Venha para Jesus. Vem para Jesus, Ele te ama. Vem para Jesus, Ele te ama. Vem. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele te ama, amigo. Ele te ama. 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 Se alguém que chegou enfermo, com dor no corpo, vem aqui também. Jesus cura. Pode vir. Se alguém está aqui, se alguém tem um parente enfermo em casa, um amigo enfermo, um vizinho enfermo, venha para essa pessoa. Venha. Jesus cura. Se querem cura, fiquem desse lado aqui. Milagres. Milagres. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Oh. Grande é o amor de Deus nesse ambiente. Grande é o amor de Deus nesse ambiente. Pode vir. Milagres acontecem agora. Enfermidade, Cristo te derrotou na... Fecha os olhos. Ninguém com os olhos abertos. Fecha os olhos. Cristo te derrotou naquela cruz doença. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Se alguém quer oração pela família, levante também e venha aqui na frente. Queremos orar por você, por salvação da tua família. Venha. 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 Venha, Jesus. Venha, Jesus. Venha entregar tua vida. Vem entregar teu coração para Jesus. Vem confiar que Ele muda a tua casa. Hoje é noite de salvação.
Jesus disse para aquele homem: hoje entrou salvação na tua casa. E eu declaro hoje à noite: hoje entra salvação na tua casa. Toca, Deus, toca. Teu grande amor. Agora vejo tua infinita graça, Senhor. Tua infinita graça, Jesus. Tua infinita graça, Senhor. Tua infinita graça, Deus. Infinita graça, bondade e amor, Senhor. Vem, Deus. Vem, Deus. Vamos ficar todos em pé e cantar. Toca, Deus. Toca, Deus. Toca, Deus. Feche os olhos todos aqui na frente. Lá atrás, estendam as mãos aqui para frente de vocês como um ato de fé. Oremos todos. Muito pode a oração de um, imagina a oração de muitos. Oramos, Senhor, agradecido porque Tu chamou essas pessoas para o Teu reino. Tu chamou elas para serem salvas, perdoadas e mudadas por Ti. E eu declaro hoje à noite pela fé: a obra da cruz rompe as cadeias e as prisões. Desligamos essas pessoas do mundo espiritual de toda atadura, toda maldição. E eu dou uma ordem em nome de Jesus: força maligna, bata em retirada, sai desse corpo, sai dessa vida. Todo trabalho, destruição contra essas pessoas, rompo, quebro e desligo. Desligo, manda embora todo o mal, toda a doença. Realmente cura agora. Espírito de enfermidade, espírito hereditário de doença, angústia, temor, medo, destruição. Deixa esta casa, deixa essa pessoa hoje à noite. E mais uma vez pela fé, nós nos reunimos nesse salão para declarar que Tu és um Deus poderoso e vivo, e que Tu estás curando, salvando, libertando e salvando e abençoando as famílias. Toca as famílias, Deus. Toca o lar de cada um. Toca, Senhor. Eu declaro, Senhor, que todo espírito de confusão, de briga, de intriga, de contrariedade, deixa essa casa. Venha a paz sobre essa casa. Venha o descanso sobre essa casa. Venha o alívio sobre essa casa. Venha a paz sobre essa casa. Une o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Une esse matrimônio. Renova o amor entre eles. Espírito imundo de divisão e confusão e de divórcio e separação, sai agora. Sai agora. Deus rompe isso. Deus rompe isso. Deus rompe isso. Infinita graça, infinito amor. Está restaurando casamentos. Aleluia. Sublime graça. Mantenha teus olhos fechados. Você que está na primeira fila, dê um passinho para trás. Aí tá bom? Aqui só um pouquinho. Aleluia. Um passinho para trás. Mantenha teus olhos fechados. Nós vamos orar com imposição de mãos, e a vida de Deus está descendo sobre ti. Sublime. Todo aquele que quer oração pode vir aqui na frente. Nós gastamos um tempo nessas reuniões de terça orando por vocês, abençoando a vida de vocês, amém? Aquele que quer oração pode vir aqui na frente. Você que está aqui, feche teus olhos. Maicon, baixa um pouquinho o PA, por favor. Aleluia, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Liberdade, liberdade, não sou escravo, estou livre, livre. Liberdade,
vivo.